Boa noite, professora Úrsula. Esse é o último relatório. Então, a prática é o motor síncrono, né? Motor de partida e levantamento de curva em V. Então, a aula prática, que é a última aí. Então, o objetivo: identificar as particularidades, né, da máquina funcionando como motor, identificar os métodos de partida do motor síncrono e levantar a curva em V de uma máquina síncrona. Então, você pode ver aí a descrição, né, na figura 1, a descrição da máquina síncrona, né? A gente tem o campo CC, os anéis coletores, tudo que você explicou na aula. A carcaça, né, o núcleo polar, os anéis coletores, tudo que a gente viu no laboratório. Desenvolvimento teórico, né? Então, a partir de operação de motor simples, a forma utilizada da velocidade é igual a 120 vezes F sobre N, onde F é a frequência e N é o número de polos, né? E o princípio de funcionamento do motor simples é baseado na interação do campo magnético, né? Do rotor, né, que produzido pela corrente de excitação, e o campo magnético do estator, que é produzido pela corrente da armadura. Então, esse breve enunciado, né, de como funciona, né, do enrolamento da armadura, no caso de um motor de rede trifásica, alimentado à fonte de corrente contínua, né, e seu movimento é a plena carga, né, a plena velocidade. E o rotor, né, inicial, normalmente parado, né, nessa questão do conjugado. Então, por essa razão, o motor síncrono não parte por si só. Por isso precisa de uma fonte CA ou CCI. Então, é só um breve enunciado, né, como funciona, como que é necessário, tudo, questão de teoria. E os métodos de partida do motor síncrono, né? Tem o motor auxiliar, que é o método utilizado do motor para acelerar o rotor, né? Perto da velocidade síncrona, né? Porque não tem escorregamento. É muito utilizado também os conversores de frequência, né? Que fala conversor, geralmente a gente fala inversores de frequência, né? Para variar essa velocidade. Tem o enrolamento auxiliar, né? O amortecedor, que é através dessa partilha, através do isolamento de gaiola, né? Que é construído em ranhuras, né? A particularidade, né? Igual do motor assíncrono, que é os motores de gaiola de esquilo. Então, o rolamento ele é curto-circuitado através do pequeno resistor. E depois que atinge essa rotação próxima da velocidade síncrona, o rolamento do campo é aberto, né? E a corrente introduzida após algumas oscilações em torno de velocidade síncrona. E então o rotor se sincroniza. Ficou deficitário uma curva aqui que eu estava procurando, até no seu material que eu achei. O diagramas fatoriais, né? Dessa variação da curva V, né? Variação de velocidade, de excitação, né? E a relação com os fatores de potência, como que trabalha. E essa é a curva, a famosa curva V da máquina síncrona, no seu eixo X, seu eixo Y, tem a corrente de madura versus a corrente de campo. Então, a partir do momento que eu vou mudando a potência de saída, eu vou mudando meu fator de potência. Hora ele fica mais capacitivo, hora ele fica mais indutivo, de acordo com a minha potência de saída. Aqui é só o exemplo do esquema de ligação teórico, né, para a prática que foi sugerida, que é efetuar as ligações de circuitos de campo da armadura do motor síncrono e ver como que ele se suporta. Então, esse é o painel da bancada e os resistores sugeridos, né? Que a gente tem de variação de resistor, quanto que a gente verificar as variações das correntes de armadura, corrente de campo. Esse é o desenvolvimento prático, né? Que aqui a gente vê o gerador de funções, que são os alicates amperímetros, a gente medir a corrente, né? Para a gente ter a potência, né? Do equipamento. Então, a gente tem também outro amperímetro, né? Para medir a corrente de campo. Então, e aqui tá os resistores e aqui é o motor síncrono em sua forma física. Então, a gente ajustou os valores de resistência, então os valores máximos, né? A corrente de partida deu 15 A, a corrente de partida da armadura deu 15 A, a corrente em regime permanente deu 10 e a velocidade medida em RPM foi 1798 RPM. A tensão de rolamento nesse momento, como você pode ver através da figura 4, ela foi de 19,4 volts, né? E a tensão medida no enrolamento
do campo, é o que eu citei, na figura 4. E assim que a gente, depois de ligar a fonte de alimentação CC e medir os valores, né? Os valores novamente, a velocidade respeitou 1800 RPM. Aí não variou, nesse momento que a gente ligou a alimentação CC, os resistores estavam em faixa diferente, então não teve uma variação que a gente conseguiu ver ali na hora, né? Porque uma coisa é sem ligar a alimentação barramento CC e outra coisa é ligar a alimentação com CC. Então a gente, como pode ver na foto, mesmo com a fonte ligada a CC, não houve variação. Mas porque eu citei, foi devido às variações nas resistências, que a gente teve dificuldade em acertar os valores de resistência. Desculpa. O desenvolvimento prático, né? Que era retirar o curto das bobinas da corrente dos instrumentos, né? Então, assim, ia aumentar gradativamente os valores de corrente de campo e anotar os seguintes valores, né? Sem carga. Então, a corrente de campo em miliamperes, a corrente de linha e a potência, e a gente foi vendo, né, que a gente foi aumentando a corrente de campo, a corrente de linha foi dando a variação, consequentemente a potência não variou muito, mas o fator de potência a gente viu essa variação, né, ao longo que a gente foi aumentando a corrente de campo sem carga, como você pode ver na tabela demonstrada aí, das grandezas elétricas. Desenvolvimento prático, né, que é reduzir o valor de resistência de 4,6 kΩ e quando atingir o valor de 0,5, curto-circuitar o resistor. E obter a curva em V, desenhar e comentar os valores do motor gerador capacitivo, indutivo e resistivo. É aquela curva em V, né, da corrente de armadura, corrente de campo. E fazer as pesquisas sobre controle de velocidade, motores síncronos, uma pesquisa sobre aplicação de motores síncronos e fazer uma pesquisa sobre partida de motores. Então a gente fez os resultados. Era para ter ficado uma curva em V, só que infelizmente eu não consegui o melhor dos resultados, mas eu pude representar pelo menos a corrente de campo, corrente de linha, a potência dada em watts e o fator de potência, né, que é o meu cosseno φ. Não ficou legal, assim, tentei variar os valores, mas sinceramente eu não consegui ter aquela curva em V demonstrada lá no início. Mas eu tentei, professor. Então, um pouco das perguntas, né? O controle de velocidade motor assim, é utilizado para regular a velocidade de rotação, para se manter uma velocidade constante, né? Então, você faz esse controle da velocidade e sempre mantendo constante. E responder também, ao contrário dos motores assíncronos, que possuem uma velocidade de rotação determinada pela frequência da rede elétrica, tem que falar que assíncrono também tem a variação, tem o escorregamento, né, que você tem ali, então você tem a perda no campo girante ali, no estator e no rotor. Então, é só uma breve descrição. E os controles de velocidade pode ser por variação de frequência, variação da tensão, controle de ajuste do ângulo de excitação, né, e controle de torque também da máquina. E aplicação dos motores síncronos. As aplicações dos motores síncronos, né, a gente pode ver que eles são amplamente utilizados em várias aplicações industriais, né, e comerciais devido às suas características específicas, né? Acionamento de compressores, geração de energia, bombas de água, estação de tratamento, equipamento de mineração e indústria pesada, acionamento de máquinas e ferramentas CNC. Então, assim, era-se uma gama muito grande dos motores síncronos, né? Se usava-se bastante. E no caso das perguntas lá em cima, né? A gente volta aqui. Uma das perguntas é fazer pesquisa sobre controle de velocidade de motores síncronos, fazer uma pesquisa sobre aplicação de motores síncronos. Então vamos lá, aplicação dos motores síncronos. Eles são amplamente utilizados em várias aplicações, igual eu citei. Acionamento de compressores, geração de energia, bombas de água, estações de tratamento, equipamentos de mineração e indústria pesada e acionamento de máquinas e ferramentas CNC. Fazer uma pesquisa sobre partida de motores síncronos. Então vamos lá. A partida de motores síncronos é um processo crítico, pois esses motores possuem uma velocidade de rotação fixa que depende da frequência de alimentação elétrica. E existem diferentes métodos utilizados para a partida de motores síncronos, como já foi citado. A partida direta, a
partida com resistências externas, a partida com autotransformador e tem a partida com inversor de frequência. Então, assim, era-se muito utilizado o motor síncrono, igual eu citei, que tinha na fábrica de tecido, juntamente com os motores de corrente CC, tinha muitos motores síncronos, né, que eram os motores dos tiares, né, da fábrica de tecido, e a aplicação era muito grande. Então a gente vê que o que está dizendo na placa da rotação, se fala que é 1800 RPM, ele tem que entregar na ponta do eixo 1800 RPM. É claro que se eu tiver uma sobrecarga, é claro que meu motor vai desarmar, se a proteção do toalha ele vai queimar. Então, esse relatório foi mais para explanar como que é o funcionamento básico, né, de um motor de corrente, um motor síncrono, né, e levantar a diferença, um pouco do motor de corrente, a diferença do assíncrono, né, as pequenas diferenças. É claro que tem as particularidades, né, as correntes de campo, na madura e tal, mas levantar essa parte que é o mais importante, que é o controle do torque, mas principalmente o controle da velocidade. Então, esse é o último relatório, né? O relatório da última prática. Então é isso. Obrigado.